O caso de Lindy Sue Biekler é uma daquelas histórias que se entrelaçam com a própria essência da injustiça. Uma trama que nos faz questionar não apenas o sistema, mas a natureza humana em si. Lindy era uma jovem cheia de sonhos, com um futuro pela frente, e de repente tudo isso foi interrompido de forma brutal. O que aconteceu naquela noite fatídica em 1975, em sua casa, em Lancaster, na Pensilvânia, é um mistério que assombra não apenas a sua família, mas toda uma comunidade. Imagine a cena: uma casa tranquila, o cheiro do jantar ainda pairando no ar, risadas ecoando pelos corredores. Lindy, com seus 19 anos, estava prestes a se formar no colégio, cheia de planos, cheia de vida. Mas, em um instante, tudo isso se desfez. Ela foi encontrada sem vida, e a brutalidade do crime deixou marcas profundas. O que se seguiu foi uma investigação que se arrastou por anos, repleta de reviravoltas, falsas pistas e, acima de tudo, uma sensação crescente de desespero. As autoridades estavam determinadas a resolver o caso. A pressão era imensa. A comunidade queria respostas, e a família de Lindy estava devastada, perdida em um mar de dor e incerteza. O que poderia ter levado alguém a cometer um ato tão horrendo? A busca por justiça se tornou uma obsessão. Mas, como muitas vezes acontece, a verdade parecia escorregar entre os dedos, como areia em uma ampulheta. Os anos passaram, e o caso de Lindy Sue Biekler se tornou um daqueles mistérios que se acumulam nas prateleiras da história, esquecidos por muitos, mas nunca por aqueles que amavam a jovem. A dor da perda não desapareceu, e a luta por respostas continuou. O que se seguiu foi uma série de investigações, novas evidências surgindo e desaparecendo, testemunhas que mudavam suas histórias. O tempo, que deveria trazer clareza, parecia apenas aumentar a confusão. E então, em um giro inesperado, a tecnologia começou a avançar. O que antes parecia um caso sem solução começou a ganhar novos contornos. A análise de DNA, uma ferramenta que revolucionou a criminologia, trouxe esperança. A ciência, que por tanto tempo parecia impotente diante da brutalidade do crime, agora se tornava uma aliada na busca pela verdade. O que antes era um labirinto escuro começou a se iluminar. Finalmente, em 2019, após décadas de incertezas, um homem foi identificado como o principal suspeito. O nome dele era Clarence W. Smith, e ele não era um estranho. Ele havia sido um conhecido na comunidade, e seu passado estava repleto de sombras. A conexão com o caso de Lindy Sue Biekler não era apenas uma questão de DNA. Era uma questão de padrões, de comportamentos que se repetiam. A história de Smith era uma teia de mentiras e crimes. E agora, finalmente, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a revelação não trouxe apenas alívio. Trouxe também um novo peso. A dor da perda, que já era insuportável, agora se misturava com a raiva, a frustração e a sensação de que a justiça, embora finalmente alcançada, não poderia apagar os anos de sofrimento. A família de Lindy, que havia esperado tanto tempo por respostas, agora se via diante de um novo dilema. Como lidar com a verdade que emergia das sombras? O caso de Lindy Sue Biekler é um lembrete sombrio de que a vida pode mudar em um instante. É uma história de amor e perda, de esperança e desespero, de uma busca incessante por justiça em um mundo que muitas vezes parece indiferente. A dor da família, a luta da comunidade, tudo isso se entrelaça em um tecido complexo que nos faz refletir sobre o que significa ser humano. E o que dizer sobre o impacto que isso teve na sociedade? O caso não apenas afetou aqueles que estavam diretamente envolvidos, mas também deixou uma marca indelével na comunidade de Lancaster. As pessoas começaram a questionar a segurança de suas próprias casas, a confiança nas autoridades e, acima de tudo, a fragilidade da vida.
O medo se espalhou como uma sombra, e a sensação de que o mal poderia estar mais próximo do que se imaginava tornou-se uma realidade angustiante. A história de Lindy Sue Bickler é uma história de luta. Uma luta por justiça, por verdade, por um fechamento que nunca pareceu chegar. É uma lembrança de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode surgir das cinzas. A tecnologia, a determinação e a resiliência da família de Lindy foram fundamentais para que a verdade finalmente emergisse. Mas, ao mesmo tempo, essa verdade trouxe à tona questões mais profundas sobre a natureza da justiça e o que significa realmente encontrar paz após uma tragédia. No final, o caso de Lindy Sue Bickler não é apenas uma história de crime, é uma história de vida. Uma vida que foi interrompida, mas que continua a ressoar nas memórias de todos que a conheceram. É um lembrete de que cada pessoa tem uma história que merece ser contada, lembrada e honrada. E enquanto a busca por justiça continua, a memória de Lindy vive, não apenas nas páginas dos jornais ou nos registros da polícia, mas nos corações de todos que se importam. A luta por justiça é uma batalha que nunca deve ser esquecida, e a história de Lindy Sue Bickler é um testemunho da força do amor e da determinação humana. Que sua memória continue a inspirar aqueles que buscam a verdade, que lutam contra a injustiça e que se recusam a deixar que o silêncio prevaleça. A vida é preciosa e cada história merece ser lembrada.